RFI Convida. Olá! Depois de 2 edições online, a 44ª edição do Cinema du Réel volta às salas de exibição em Paris. O Festival de Filmes Documentários acontece entre os dias 11 e 20 de março. A programação inclui uma competição internacional, seleção francesa, documentário África, Première Fenêtre, o documentário do amanhã, Paris Doc, enfim, são 40 filmes franceses ou estrangeiros, todos inéditos na França. E pelo 4º ano consecutivo, o Première Fenêtre, que em francês quer dizer a primeira janela, oferece justamente um programa de primeiros filmes de jovens cineastas, e entre eles a nossa convidada de hoje, a Júlia Mena Barreto. Ela é autora de Il n'a plus rien dit, e ele não disse mais nada. Um filme bastante emocional para Júlia. Nessa história você se debruça sobre as circunstâncias da morte do seu pai em fevereiro de 2010 no Rio de Janeiro. Um caso que chamou muito a atenção da população. Eu lembro, era repórter lá naquela época, pois ele foi encontrado numa cabine no Parque da Tijuca, morto. Como é que foi fazer esse filme, Júlia? Esse filme nasceu junto com o meu projeto de mestrado, quando eu comecei a escrever meu projeto de mestrado, que está sendo ainda feito aqui na França, em Toulouse. É um projeto que entrou para a ENSAV, que é a École Nationale Supérieure d'Audiovisuel. E o meu projeto ele é uma pesquisa que vai a partir dos documentos da morte do meu pai, então do inquérito policial, do atestado de óbito e também dos objetos que foram encontrados com ele no dia da morte. A gente percebe, olhando o filme, eu assisti, que tem momentos de silêncio, tem momentos de escuridão. Dá a impressão, para quem está assistindo, que é uma tentativa de preencher algumas lacunas que você mesmo e a família ainda têm. Exatamente. É um filme que eu tentei traduzir de alguma forma, através dessa linguagem audiovisual, a estranheza que teve essa história toda, a violência dessa morte. É uma morte que até hoje não tem uma solução, a polícia nunca encontrou a solução desse mistério, né? E foi arquivado como não conclusivo. A polícia fez diversas insinuações de suicídio ao longo desse processo, mas o caso foi arquivado como não conclusivo. Então, até hoje, é uma história sem respostas. E é isso que eu tento mostrar um pouco a minha visão como filha e cineasta nesse lugar. Mas é uma contra-enquete, né? Ou seja, uma contra-investigação em português, porque a família não aceita essa ideia do suicídio? Não exatamente. Na verdade, eu chamo uma contra-investigação porque ela vai buscando as lacunas que existem na investigação oficial. Assim, eu tento mostrar quais são os buracos que ficaram dessa história toda. Assim. O suicídio é uma hipótese que foi levantada, que a gente não consegue dizer se é ou não possível, mas que tem diversos elementos que apontam que não seria possível ele ter cometido suicídio dessa maneira, da forma como foi feito. Então, é uma contra-investigação mais por ser uma investigação muito próxima e muito emocional, e é muito difícil para mim me colocar no lugar de investigadora, né? Eu não sou policial, eu não sou promotora, advogada, enfim. Eu não tenho como fazer uma investigação policial real sobre essa história, por isso que eu chamo de contra-investigação. Mas, ao mesmo tempo, você pega elementos como o fato de que a agenda dele, encontrada no local onde ele estava, tinha quase 10 páginas arrancadas. Isso é uma coisa estranha. Sim, é totalmente estranho, e são as 10 páginas justamente do período em que ele foi encontrado morto, né? Então, são esses elementos estranhos que eu tento adicionar também à história. Eu não adiciono a história, né? Eles já existem na história, mas que eu tento mostrar para criar um pouco esse universo absurdo dessa história, né? Dessa tragédia. Bom, já faz 12 anos, né? Você seguiu sua vida, você está em Toulouse, né? Onde você estuda justamente na École Nationale Supérieure d'Audiovisuel. Mas é uma maneira também de fazer a paz com essa história, o filme?
É uma maneira de falar disso e poder dar um contorno para essa história. Eu acho que nesses 10 anos, evidentemente, eu vivi o luto e sinto a falta do meu pai todos os dias. Enfim, é uma ausência muito, muito presente. Mas falar disso, por conta de todos os mistérios que estão envolvidos, sempre foi uma dificuldade. E eu acho que poder falar disso, poder mostrar isso para outras pessoas, poder mostrar para pessoas próximas, para amigos, familiares, que nem sempre se sentem à vontade de discutir essa história, para mim é um presente também, poder conversar sobre isso com quem está próximo de mim. Então, os filmes que fazem parte dessa mostra que a Júlia participa, o Première Fenêtre, eles podem ser vistos, as pessoas vão poder votar. Então, esse filme tem acesso gratuito no site Mediapart. E ele foi selecionado por grupos de alunos já também, isso é interessante, né? Primeira coisa que me passa pela cabeça, são 1.600 filmes que foram vistos para serem selecionados, só 40. O seu tá entre um grupo, assim, muito especial, né, aqui na França. Como é que é ter o teu primeiro filme documentário já no Festival do Réel, que é um festival importante de documentário? É incrível, né? Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eu inscrevi no festival para falar, não vou perder essa chance, mas ao mesmo tempo não esperava muito esse retorno. É muito gratificante, assim, porque foi um processo muito difícil, claro, né? Foi muito importante para mim, para estar em contato com essa história, entender a fundo tudo o que aconteceu, assim, ou não tudo que aconteceu, porque justamente a gente não sabe tudo o que aconteceu, mas poder estar em contato com essa história, com Você as já tinha essa circunstâncias. ideia de fazer esse filme? Já. Não esse filme exatamente como ele foi feito, né? Mas eu já tinha a ideia de fazer um filme sobre isso. Agora, a forma que ele tomou foi uma coisa que aconteceu no ano passado durante esse primeiro ano de mestrado. E já que você está aqui em Paris, como é que é a tua relação com a França, morar em Toulouse, estudar lá, como é que está sendo essa experiência? Eu já tinha vindo morar... Eu morei um tempo em Grenoble durante a faculdade, eu fiz um intercâmbio acadêmico em Grenoble durante 6 meses. E um pouco antes da pandemia, eu já estava aplicando para voltar para a França, para fazer um mestrado. Então, desde do final de 2020, eu comecei esse mestrado. E para mim é muito importante agora estar mostrando no festival, porque é justamente o país que acolheu esse projeto. Então, ter o retorno do festival também aqui em Paris, poder mostrar aqui é muito gratificante. E o futuro, Júlia? Você já tem outros projetos? Agora vai ser uma cineasta no Brasil? Vai ficar na Europa? Como vai ser? Não sei ainda, eu sei que esse ano eu preciso finalizar o mestrado, então tenho que escrever a dissertação e produzir mais um exercício audiovisual para finalizar o mestrado, mas ainda não sei como é que vão ser os próximos anos, vamos ver. Então, não deixa de vir aqui contar pra gente. Então, agradeço muito a Júlia Mena Barreto. Ela é a diretora de Il n'a plus rien dit, Ele Não Disse Nada, um curta-metragem de 18 minutos que faz parte do Cinema do Réel essa semana aqui em Paris. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você.